Mais uma vez nós estamos aqui reunidos essa noite com a finalidade e o propósito de glorificarmos a Deus em primeiro lugar na pessoa bendita e também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o responsável pela nossa remissão e também é o doador do Espírito Santo. Então, o nosso intuito, em primeiro lugar, de estarmos aqui nessa noite é para enaltecer, para evidenciar, glorificar a majestade do nosso Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque aprouve a Deus que antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir, o Senhor, em sua infinita e eterna sabedoria, na sua onipresença, Ele estabeleceu uma forma de manter novamente a sua intimidade, o seu relacionamento com o homem, depois da queda do mesmo. Então nós louvamos a Deus em primeiro lugar, porque todos nós somos frutos da obra do Calvário. Todos nós fomos resgatados pela graça de Deus para podermos ter a oportunidade de viver uma vida nova, como diz a palavra, em novidade de vida, de sermos nova criatura, de deixarmos para trás as coisas velhas, os costumes antigos, aquilo que a vida que outrora nós levávamos, e levarmos uma vida nova para a glorificação e exaltação do nome de Deus, e também para que o reino de Deus possa se manifestar nessa terra. Então eu sou muito grato a Deus e estou muito feliz por fazer parte desse ajuntamento de pessoas, dessa família, dessa igreja que foi tirada para fora, ou seja, daqueles que foram separados por Deus para viverem uma vida nova. E mediante essa vida nós estamos aqui nessa noite, prestando um culto em agradecimento, em adoração a Deus, e tendo a responsabilidade de trazer a sua palavra nesse período em que nós vivemos, nesses dias em que nós vivemos, dias de preocupação, dias de pânico, de medo, dias em que o nosso futuro está naturalmente falando incerto. Nós não sabemos, nós não temos certeza do amanhã, mas nós cremos pela fé no Filho de Deus, que independente da certeza do amanhã, nós sabemos que podemos estar descansados, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E esse é o único motivo, é o motivo suficiente que nós temos para estarmos em paz, para estarmos tranquilos com a adversidade, com a tempestade que está assolando a humanidade nesses últimos dias. A morte, que é o último inimigo do homem a ser vencido, está rondando, está ceifando milhares de vidas nestes últimos dias. Mas aquele que tem a chave da morte
e do inferno. Ele nos remiu e está do nosso lado, nos guardando para aquele grande dia. Louvado seja o seu nome. Então, meus queridos, hoje mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos foi deixada como a única fonte, o único meio pelo qual nós possamos depositar nossa fé e possamos também tirar daqui exemplos de vida para a nossa prática cotidiana. A palavra de Deus, que é divinamente inspirada, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Essa palavra que é a nossa bússola, que contém as promessas de Deus para o seu povo, para aqueles que foram alcançados pela sua misericórdia. Pois tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que ainda está por vir, tudo aquilo que há de acontecer ainda futuramente, todas as coisas já foram reveladas por Deus e estão escritas na sua palavra. Porque o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passariam, gerações e gerações passariam, mas a sua palavra permaneceria para sempre. Que não mudaria nem sequer uma vírgula ou um tio da sua palavra, sem que tudo em que nela está escrito se cumprisse. Então nós estamos vendo o cumprimento daquilo que os homens que foram inspirados por Deus escreveram e deixaram para o nosso testemunho das coisas que iriam acontecer nestes últimos dias. E mediante esses acontecimentos, nós glorificamos a Deus, porque sabemos que a verdade de Deus, ela é absoluta sobre toda e qualquer verdade que possa existir na terra. Que a verdade de Deus, ela nunca volta atrás. Que a verdade de Deus se cumpre. E o maior acontecimento contido na palavra de Deus que nós estamos aguardando, ansiamos em que venha se cumprir, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o advento mais esperado por todos aqueles que foram resgatados por Ele. Por isso nós nos alegramos nestes dias. Por quê? Porque nós sabemos que os sinais que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo hoje, são sinais que nos mostram que Jesus está voltando para vir buscar o seu povo. Louvado seja o seu nome para sempre. Então eu trago nessa noite uma meditação da palavra de Deus para as nossas vidas. Para esses dias de, até mesmo por parte de algum de nossos irmãos, de alguns de nós, que tem se deixado levar pelas circunstâncias da vida e tem se deixado vencer pelos acontecimentos. Nós vamos trazer à memória novamente as palavras do nosso Senhor para a sua igreja nesses últimos dias. E eu espero que você, junto comigo aí, na sua casa, você aí, eu aqui, nós possamos meditar na palavra de Deus e entender que a nossa segurança não está
no governo que nos está regendo. A nossa segurança não está no nosso braço, não está no homem, mas a nossa segurança está em Deus através da sua palavra. E existem várias e várias promessas para aqueles que buscam a palavra de Deus, meditam nela de dia e de noite. Para aqueles que fazem da leitura cotidiana um momento prazeroso, um momento especial para a sua vida. Porque a palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo. Pode ser nos tirado o alimento cotidiano. Nós podemos ser proibidos até mesmo de dobrar os nossos joelhos e levantar as mãos para o céu para fazer menção do nome do Senhor. Mas uma coisa não vão tirar de nós, que é o conhecimento de Deus através da sua palavra. Esse conhecimento já está em nosso coração. Esse conhecimento já está na nossa mente. Esse conhecimento já está permeando todo o nosso organismo, todos os nossos sentidos, porque nós vivemos, porque a palavra de Deus habita em nós, e essa palavra é viva e eficaz para nos trazer o consolo, para nos trazer segurança, para nos trazer certeza nesses últimos dias. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar, meus queridos, nesse texto da palavra de Deus. Nós sabemos que foram praticamente as últimas palavras de Paulo antes do seu martírio. Os últimos ensinamentos, os ensinamentos finais antes da sua partida para estar com o Senhor. Mas antes de partir, ele deixou para Timóteo, que seria o seu sucessor, ensinamentos para que ele pudesse levar adiante o ministério que Paulo deu início quando ele fora chamado pelo Senhor Jesus. E ele não deixou de lado em seus ensinamentos de evidenciar para Timóteo a importância que a palavra do Senhor ela tem para a sua igreja, para os seus. Ele fez questão de dizer para Timóteo
Olha, Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu desde a tua infância. Porque tu tem conhecimento das sagradas letras, das palavras que te foram ensinadas, e tu sabe que essas palavras, elas são poderosas para te tornar-se sábio, te tornar-te um sábio, e para te fazer crescer diante de Deus. Então esse, irmãos, foi um mandamento que Paulo deixou para Timóteo, no qual ele devia se agarrar com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Eu me lembro que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as leis de Deus para o povo, o primeiro mandamento foi esse: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda ao teu entendimento, com tudo aquilo que é relacionado a você. E esse entendimento e esse amor, ele é manifesto não somente espiritualmente, mas ele é manifesto pela a palavra de Deus, pelo amor à palavra, pela dedicação à palavra, pela honra à palavra de Deus. Certa feita, um pregador bastante conhecido nosso chegou a dizer que a honra que se dá a Deus é medida pela honra que se dá à sua palavra. Nós temos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, mais precisamente em todos os livros da Bíblia, nós temos ali menções que são feitas para a palavra de Deus. Quando Pedro, escrevendo as suas cartas, ele diz que nós entendemos que pela palavra de Deus os céus e a terra foram criados, que a terra foi tirada do meio da água e que ela está rodeada por água de todos os lados. Nós entendemos pela palavra de Deus que Deus sustenta essa terra, todo o universo, o cosmos, tudo aquilo que Ele trouxe à existência, Ele sustenta pelo poder da sua palavra. O profeta Isaías, ele declara em alto e bom som, dizendo, no capítulo de número 55, que assim como a chuva, ela desce e rega a terra, e essa terra que foi regada, ela produz fruto para aquele que a plantou. Ele diz que assim é a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir o propósito que ela está sendo designada. Esse mesmo profeta Isaías, ele fala no capítulo 50, diz que o Senhor Jeová me deu uma língua como a língua dos eruditos, colocou uma palavra na minha língua, na minha boca, para que eu possa levar no momento certo uma palavra certa para aquele que está cansado, para aquele que está desesperançoso. E Ele me leva a ouvir, a aprender em silêncio a sua palavra. Queridos irmãos, nós acreditamos de todo o nosso coração que as Escrituras Sagradas, elas são divinamente inspiradas por Deus, como Paulo diz aqui. Nós acreditamos que as Escrituras Sagradas, elas
nos foram deixadas para que nós pudéssemos alcançar o padrão necessário que Deus requer para nossas vidas. E que padrão é esse? Padrão esse que nós lemos aqui, quando Paulo se dirige a Timóteo e diz que a finalidade das Escrituras é tornar o homem de Deus perfeito e aprovado para toda boa obra. Esta mesma palavra que nos leva diante de Deus a um estado de perfeição, ela que é o nosso crivo, ela que é o nosso prumo, é por ela que nós somos medidos, por ela que nós somos julgados, por ela que nós somos disciplinados, repreendidos, ensinados, nós somos corrigidos, consolados pela palavra de Deus. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso amado irmão Dionísio, que nos antecedeu aqui, que fez menção do livro de Josué. O livro de Josué, ele começa com Deus ali falando para Josué: olha, Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Portanto, agora eu, através de ti, levarei esse povo através do Jordão, além do Jordão, para tomar posse da terra que eu prometi. A promessa de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu em Josué, nas 12 tribos, quando eles tomaram posse da terra prometida de Canaã. E Josué foi o instrumento usado por Deus para que a promessa fosse cumprida na sua totalidade. Mas veja que, mesmo sendo uma promessa de Deus, mesmo sendo o Senhor verdadeiro para cumprir com a sua palavra, Deus, ele chama Josué em primeiro lugar e fala para ele: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas eu quero pedir de ti que você seja prudente, que você tenha bom ânimo, que você seja forte e corajoso. Gasta o teu tempo meditando no livro desta lei. Não te desvia dele nem para a direita e nem para a esquerda. Tem cuidado em cumprir tudo aquilo em que está escrito, para que por onde você vá, você se dê bem, e que tudo aquilo que você vier a produzir com as suas mãos seja próspero. Queridos, aqui eu vejo que Deus, já de antemão, Ele garante, Ele dá uma promessa de prosperidade e longevidade de vida para quem é fiel e obediente à sua palavra. Para que tenha o cuidado de não só meditar, de não só procurar aprender, de não só procurar entender, não só procurar obedecer, mas de guardar com todo o seu coração a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz: como é que o jovem guardará o seu caminho puro? E a resposta vem: observando a tua palavra. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. E o segredo, o que nos livra do pecado, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está guardada no nosso coração, para que nós não venhamos a cometer erros que possam trazer consequências ruins para a nossa vida. No livro de Deuteronômio, quando Moisés vai repetir as leis antes da sua partida, no capítulo de número 28, ele leva o povo de Israel diante dos montes, Monte Ebal, Monte Gerizim,
E ele faz ali uma alegoria através daqueles montes, dizendo que um daqueles montes representa a bênção e outro representa a maldição. E ele coloca o povo de Deus diante da bênção e diante da maldição. E ele diz: olha, agora escolhei se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. E ele começa a dizer que essa escolha se dá no capítulo 28, através da observância e da obediência da sua palavra. O capítulo 28 de Deuteronômio, ele é composto de 68 versículos, se não me falha a memória. Se você for analisar os versículos de Deuteronômio 28, você vai ver que Moisés começa a enumerar as bênçãos decorrentes da obediência e de guardar os mandamentos do Senhor. E ele separa 14 versículos para enumerar as bênçãos decorrentes da obediência à palavra do Senhor. E os outros 54 versículos, ele fala das maldições pela negligência de se ouvir e de se guardar os mandamentos do Senhor. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, no Evangelho de Mateus, no começo do seu ministério público, na sua pregação, Jesus, somente no Evangelho de Mateus, ele faz mais alusão ao inferno do que ao céu. Porque a necessidade que o homem tem de escapar do inferno é uma prioridade absoluta. Aleluia. Então, meus irmãos, Paulo, ele nos seus conselhos a Timóteo, nas suas considerações finais antes da sua partida, ele fala para Timóteo que a Escritura Sagrada, a Bíblia, todos os livros da lei, os livros históricos que foram escritos e deixados para testemunho da igreja, eles são inspirados por Deus para quê? Para trazer para nós um benefício para as nossas vidas, benefício esse que pode salvar a nossa alma, pode nos livrar do caminho errado, pode nos livrar dos falsos ensinamentos, das heresias, das falsas visões e revelações que sobreviriam nestes últimos dias. Nós estamos advertidos pelo Senhor que nos últimos dias muitos viriam em nome do Senhor, muitos viriam dizendo: eu sou o Cristo. O Senhor disse, mas o Senhor disse: deixai lá, ficai aonde vocês estão. Então tudo que está acontecendo hoje, irmãos, a palavra de Deus, ela nos tem de antemão já nos advertido para que nós possamos estar preparados nesse momento para nós lidarmos com essa situação. Eu não quero tomar muito tempo aqui, mas eu preciso trazer à memória, eu preciso falar sobre um assunto, sobre algo que andou permeando esses últimos dias as nossas vidas, sobre uma suposta revelação,
um falso ensinamento de que Deus teria trazido uma revelação para algumas pessoas de coisas que iriam acontecer nessa semana, mais precisamente a partir do dia 8 de maio agora, sexta-feira. E isso chegou até a trazer uma certa inquietação para muitas pessoas, para muitos crentes. Muitos chegaram até mesmo a pegar o seu telefone, ligar para o pastor, ligar para o dirigente. Algumas pessoas chegaram comigo, temerosas, com o seu coração aflito, com o seu coração com certo pânico e certo medo acerca dessas visões e dessas revelações que têm sido divulgadas nesses últimos dias. Eu confesso a vocês, irmãos, que quando nós não temos um conhecimento da palavra de Deus, de certa forma nós podemos ser enganados por essas coisas. Já foi provado hoje, já foi trazido ao conhecimento de todos que essa suposta revelação vinda de Deus, ela não provém do nosso Senhor. Por que ela não provém do Senhor? Porque Deus não está no negócio. Por quê? Porque quando ela é julgada pela palavra de Deus, ela é reprovada em todo o seu conteúdo. Porque toda palavra que vem fora da Escritura, dizendo-se palavra de Deus, deve ser julgada pela Escritura. E quando julgada pela Escritura, se a Escritura não endossa, se a Escritura não aprova, essa palavra tem que ser rejeitada. E nós nos alegramos em nosso coração, porque sabemos que o nosso Deus, Ele não tem parte com essas coisas. Porque quando o nosso Deus, Ele promete, o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Louvado seja o seu nome. E já foi descoberto que essa revelação foi para o ano de 2019, para o ano passado. E ela até foi tirada do YouTube, parou de ser vinculada, porque descobriram a verdade. Mas ela chegou a trazer certo pânico para muitos. E isso mostrou o que, irmão? Mostrou que muitos ainda estão despreparados. Muitos ainda estão nesse período de guerra em que nós estamos vivendo, estão ainda despreparados e completamente perdidos, pelo fato de não conhecer e não ter o discernimento da palavra de Deus. De uma certa forma, tudo isso traz para o nosso coração uma tristeza, uma angústia, porque nós estamos vendo que irmãos nossos estão ficando pelo meio do caminho, estão sendo vencidos, porque se esquecem da promessa, se esquecem da palavra que foi endereçada para eles, e começam a acreditar em coisas que não estão na direção de Deus. Por isso, nessa noite, meus queridos, eu venho aqui aproveitar esse momento, aproveitar esse espaço para poder, eu sei que fisicamente eu não vou poder estar na casa de vocês ao mesmo tempo, mas graças a Deus, através dessa ferramenta, eu posso alcançar muitas pessoas. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para você que aquele que confia, aquele que guarda, aquele que crê na palavra do Senhor, ele não é confundido, ele não é enganado, ele não é derrotado jamais. O Senhor Jesus fez uma comparação para o homem que
ouve a sua palavra e guarda, e para o homem insensato que ouve a sua palavra, mas que não guarda. Ele fez a comparação dizendo que o homem que ouve e guarda a sua palavra é semelhante a um homem que construiu a sua casa e colocou os seus alicerces sobre uma rocha. Que no momento da adversidade, no momento da dificuldade, a tempestade veio, os ventos vieram, a adversidade veio com ímpeto contra aquela casa para derrubá-la, mas não conseguiu obter êxito, porque ela estava firmada sobre a rocha. De outra feita, aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não guarda as suas palavras, ele é assemelhado a um homem que constrói a sua casa com os alicerces sobre areia, que não tem segurança, que quando as adversidades, quando a tempestade, quando o vento dá com aquela casa, consegue destruí-la, consegue derrubá-la. Por quê? Porque ela não está alicerçada na rocha. Eu acredito com toda a sinceridade que os acontecimentos em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, eles têm uma duplicidade. Eu já falei isso aqui na semana passada e torno a falar novamente, que ele tem um propósito duplo. Deus está julgando o mundo lá fora e Deus está provando o seu povo aqui dentro. Louvado seja o seu nome. Porque as circunstâncias atuais em que nós estamos vivendo, elas são de juízo para aqueles que estão perdidos, mas para nós, Deus está provando a nossa fé, porque nos momentos de dificuldade, é nos momentos de adversidade, em que o poder de Deus, o seu amor, a sua presença e a sua graça se revelam de forma sobrenatural sobre a nossa vida. Eu estava nesses dias me lembrando lá em casa que antes do isolamento, que nós começamos a entrar no isolamento, mais precisamente pelo dia 20 de março ali, né? A última semana que nós passamos juntos, reunidos na igreja. As 2 semanas anteriores, as palavras que foram ministradas eram palavras acerca de tempestade que viriam, de coisas que iriam acontecer na nossa vida, que iam mexer, iam movimentar com a nossa fé. E ainda hoje eu estava me lembrando de uma dessas passagens, aquela passagem que os discípulos estavam com Jesus em um barco, se dirigindo para Gadara, ali naquela noite em que houve aquele temporal, aquela tempestade, e os discípulos, experientes da situação, tiveram medo, porque achavam que iriam perecer, e olharam para Jesus. Jesus estava descansando, dormindo, um sono profundo na polpa daquele barco, na proa daquele barco. Então os discípulos acordaram e disseram: mestre, tu não te interessas, tu não vê que nós vamos perecer, faça alguma coisa. Jesus prontamente se levantou, ordenou ao vento que se acalmasse, que se calasse, e ordenou ao mar que se acalmasse. E quando os discípulos viram que Jesus acalmou a tempestade, eles olharam um para os outros, espantados, e disseram: quem é esse homem que até o mar obedece a ele? E Jesus olhou para eles com um olhar de censura e disse: homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? O Senhor Jesus nos dá a entender, irmãos, que nós precisamos unicamente da sua palavra para vencer as tempestades que sobrevêm
sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor é a palavra daquele que antes de tudo criou os céus e a terra. E é aquele em que todas as coisas estão submissas a Ele e à sua vontade. Porque Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que toda a criação está sujeita àquele que o criou. Então todas as coisas, seja no céu, seja na terra ou debaixo da terra, estão debaixo da autoridade e do poder da palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que esta palavra, ela foi ortogada, ela foi chancelada a nós, ela nos foi dada, assim como Jesus chamou aqueles 70 homens e reuniu e disse assim: olha, sobre vocês está a minha palavra, vão, preguem o evangelho, expulsem os demônios e curem os enfermos. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e vocês terão poder sobre escorpiões e serpentes, e pisar sobre toda a força do maligno. Queridos irmãos, nós somos, nesses dias em que estamos vivendo, nós somos confrontados por Deus a colocar a nossa fé em ação. Porque o Senhor Jesus disse que ainda que a nossa fé seja como um grão de mostarda, como é a menor de todas as sementes, mas que quando brota se torna a maior de todas as hortaliças, o Senhor diz que nós faremos proezas em seu nome. Então nós estamos vivendo tempos em que Deus, Ele quer glorificar. Veja bem o que eu estou falando. Vivendo em tempos em que Deus quer colocar em evidência a sua igreja, aleluia, no meio dessa geração corrompida. A solução para a humanidade está nas mãos da igreja, que era a palavra de Deus e o poder atuante do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que coloca no coração do homem fé para crer na palavra de Deus, aleluia. Os recursos necessários para a solução da humanidade não estão na política, não está no socialismo, no capitalismo, no sistema de governo que rege o mundo, mas sim está nas mãos da igreja, porque a igreja tem a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo atuante. Então Deus, nesses últimos dias, irmãos, nos traz a memória em que a sua igreja é o veículo da glória de Deus na terra. Louvado seja o seu nome. Veja bem o que está escrito no livro do profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e eu farei prodígios no céu, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão sonhos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Profetizarão o que, irmão? A palavra do Senhor, aleluia. É esta palavra que precisa ser profetizada nestes últimos dias. Porque o poder de Deus, as coisas que vierem vir à existência, elas virão somente através da autoridade da sua palavra. E você precisa estar na palavra, você precisa ter a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa falar da palavra, você precisa ter na sua mochila, no seu alforje,
recurso suficiente para essa guerra que nós estamos travando. E esse recurso é a palavra de Deus, que é alimento para a alma de todo aquele que nele crê. Aleluia. Porque Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho que prego, porque o evangelho, ele pode ser loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Aleluia. É o poder de Deus para aquele que crê. E essa arma foi confiada à igreja. Esse poder está na mão da igreja. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero aqui, eu precisaria de bastante tempo para colocar essa palavra em trazer uma explicação abrangente dessa palavra. O tempo, ele é o nosso inimigo nesse sentido. Nós não temos tempo suficiente. Mas eu quero aproveitar esse pouco tempo para dizer algo para você. Você precisa urgentemente, você que está me ouvindo aí, você precisa urgentemente se voltar para Deus. Você precisa recorrer ao auxílio, buscar auxílio em Deus através da sua palavra. Lembre-se que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, que aquele que é espiritual, ele tem discernimento de todas as coisas, ele não é discernido por ninguém. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que a sua palavra, ela nos traz autoridade, ela nos traz poder, ela nos traz o que nós necessitamos para vencer a nossa guerra contra o mal e contra a nossa própria natureza pecaminosa. Por isso é de suma importância, é de suma necessidade que nós nos voltemos para a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus. Você precisa meditar, como foi dito aqui para Josué, de dia e de noite. Você não pode se apartar desse livro, dessa palavra em nenhum momento, nem para a esquerda, nem para a direita. O seu pensamento tem que estar fixo, voltado unicamente para a palavra do Senhor. Quando você for orar na sua casa, ore pela palavra de Deus. Quando você for louvar a Deus, louve pela palavra de Deus. E quando você for pregar, pregue a palavra de Deus, porque Deus derramará o seu poder no momento em que você estiver pregando a sua palavra. Porque o compromisso de Deus está na sua palavra. Se nós honrarmos a palavra de Deus, se nós venerarmos a palavra de Deus, ansiarmos, o salmista disse ali, assim como a corça anseia pelas águas profundas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Se você for analisar o que o salmista estava dizendo, a corça procura água profunda quando ela está sendo perseguida pelo inimigo, pelo predador, e é nas águas profundas que ela encontra refúgio, e essas águas são a palavra de Deus, aleluia, que é refúgio e fortaleza para as nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a voltar à palavra, a voltar
ao seu primeiro amor, aonde você desejava estar na escola bíblica, estar no culto de doutrina, esperar no culto de domingo pela pregação do evangelho, para que você seja alimentado, para que você esteja diante de Deus aprovado e seja poderoso nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele possa completar a obra na sua vida e colocar um desejo no seu coração pela sua palavra mais e mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre do mal, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam contigo nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe a seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte, choro,